hoje ela tá virada pela madrugada. Com jeito de santo e de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada e bateu na minha casa toda perfumada, falando que minha voz deixou ela excitada. Então danada, afoga essa mágoa, relaxa que essa noite você vai estar libertada. Então senta e concentra e se reveste você. E é isso aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hora Certa! Ei, eu quero ver a galera animada aí, os aplausos da galera! A galera do lado de cá! A galera do lado de cá! E você em casa que nos acompanha aí pela TV Sim, pela Record News, seja muito bem-vindo nesse momento que foi feito pra você, pra toda essa galera aqui, tá? Lembrando que esse momento, Hora Certa Enem, ele veio pra poder propor esse momento no qual nós vamos fazer esse encontro entre vocês de casa, essa galera aqui com vários especialistas, que vão estar tratando de vários temas. Temas exatamente preparados aí para você que vai fazer o Enem. E olha, tá muito legal esse programa. Senta no seu sofá, acompanha de casa e a galera aqui vai nos acompanhar ao som de Carol Gava. Senta e concentra e seria. Reveste gostoso que amanhã arrebentar. Fica fogueira, vem devagar e mostrar que tu é preso. E é isso aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos aí no Hora Certa Enem, né? Podem se assentar aí. E você de casa também que nos acompanha pela TV Sim, pela Record News, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Lembrando que nesse momento a gente prepara aí um espaço para que você possa desfrutar de diversos temas que nós cogitamos aí que pode ser, de fato, abordados no Exame Nacional do Ensino Médio desse ano de 2018. Senta no seu sofá, nos acompanha aí de casa, que essa galera aqui já está acomodada. E, é claro, aqui nós vamos debater diversos temas. Esses temas que nós vamos retratar, né, nesse dia de hoje, vão tratar exatamente sobre a ditadura da beleza, nós vamos falar sobre fake news, vamos falar também da violência urbana e, é claro, a situação da vacinação e dentre as doenças que achávamos que estavam erradicadas, né? Mas que infelizmente voltou e a gente precisa combater e precisa conscientizar a população de tudo isso. Bom, temos aqui, né, como nossa convidada, eu peço os aplausos da plateia aí, Carol Gava, animando aí esse programa maravilhoso. Carol, fala um pouquinho pra gente aí, quando que você começou essa carreira musical, como que você foi despertada pela música aí, tem esse talento todo e vem a brilhantar o nosso programa. Boa noite, gente. Escutei. Então, como posso dizer, como eu comecei no chuveiro, viu? Gente com 10 anos de idade, eu estava assistindo o programa do Faustão, aquele programa onde os atores imitam cantores já falecidos, e eu escutei uma atriz interpretando a Elis Regina, cantando como os nossos pais, e eu fiquei apaixonada na música. Na época não tinha internet, gente. Fui lá no computador, digitei a letra da música, do jeito que eu tinha escutado. Digitei a letra da música, essa música e também aquela Como uma Deusa. Como uma deusa, maravilhosa. Digitei essas duas letras de música, colei no box do banheiro, e ali você com foi. papel contact, ficava tomando banho 1 hora. Os vizinhos reclamavam, né, Laís? A sua mãe reclamou bastante também, porque eu ficava cantando, e foi aí que despertei o dom de cantar. Depois fui para a igreja, né, que eu acho que todo mundo começa na igreja, e logo depois montei uma dupla com uma menina, que era Carol Gava e Alana. Isso foi com 14 anos. Depois disso aí, não parei mais. E aí engatou e não parou mais. Canto Parabéns, banda parabéns hoje, pelo talento aí.
Seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Obrigada. Tá bom? E vamos passar agora para convidar os nossos convidados, no qual eu peço essa plateia animada aí, para que possa recebê-los com bastante animação, né? E é isso, aqueles que vão de fato trocar o conhecimento que tem dentro dos temas que vamos abordar aqui no nosso programa. E é claro, eu quero convidá-la, ela que é médica infectologista, coordenadora do Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência do Hospital Rio Doce. Eu peço os aplausos para a nossa convidada, doutora Alessandra dos Santos. E também quero convidar ela é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela tem formação em hipnoterapia e terapia cognitiva focada no esquema. Ela também é coordenadora dos cursos de Bálsamo de Gileade. Peço os aplausos para a psicóloga Betânia de Souza Teixeira. Ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de Minas. Peço os aplausos para o Dr. Cleilton Mendes Passos. Quero convidar também ele que é formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, delegado de polícia, chefe da 16ª DP Regional de Linhares. Peço aí os aplausos para o doutor André Jareta Ardilson. Ele também é formado em Direito, pós-graduado aí em Direito Penal e Processual, professor universitário. Ele é presidente do ANAMA e secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Linhares. Peço os aplausos para o Dr. Lucas Escaramuça. Quero convidar ele que é formado em fisioterapia, pós-graduado e mestrado em ciências da educação. Ele é professor universitário, atua no mercado de estética e, é claro, já recebeu vários prêmios regionais e também nacionais. Eu peço os aplausos para Dr. Murilo Loz. Ela, professora, pós-graduada em planejamento educacional. Ela tem mestrado em educação, administração e também comunicação. Professora universitária e também do ensino fundamental, escritora do livro Caboclo, Bernardo, História e Cultura na Barra do Rio Doce. Peço os aplausos para a professora Regina Paiva Rabelo Reis. Quero convidar ela, que já foi secretária municipal de educação do município de Linhares, professora também do ensino público estadual por 25 anos. Ela é especialista em gestão pública municipal e tem mestrado em educação e administração e comunicação. Peço os aplausos para a professora Ana Maria Paraíso Dalvi. E aqui nós temos exatamente o nosso time formado para que nesse programa, você de casa, essa plateia maravilhosa, possa tirar todas as suas dúvidas dentro desses temas que serão debatidos aqui. Recebo vocês com muita alegria, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, tá? Sintam-se em casa e espero que a gente possa aqui trocar bastante conhecimento com essa galera, que eu tenho certeza que tá todo mundo aí afiado para poder fazer perguntas, enfim, dentro dos temas que nós vamos debater aqui no nosso programa. Beleza? Vamos lá, então. Começar, é claro, o nosso bloco 1. Veja bem, pessoal, a gente veio aí acompanhando pelas redes sociais, veio exatamente percebendo que, nesses últimos tempos, nós temos bastante informação circulando pelos meios de comunicação, né? E você de casa, com certeza, também já percebeu isso. E, diante de tudo isso, recai aquela seguinte situação: o que é verdade e o que é mentira, né? E é claro,
nós estamos falando sim de fake news. E é esse tema que nós vamos tratar a partir de agora no nosso primeiro bloco. Vamos chamar exatamente o vídeo para que a gente possa dar uma pimentada aí nesse debate que começa a partir de agora. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E aquela questão, né? Aquela pergunta, o que é fake news? Não é isso? Então eu convido agora para poder falar um pouquinho para nós, passar um pouquinho desse conceito, né? Cleilton, aborda um pouquinho para nós então, né? Dentro desse campo aí, qual é o conceito de fake news para ver se essa galera está por dentro? Enfim, de repente, né, para a gente poder esclarecer melhor o que é. Vamos lá. O conceito de fake news ele acabou mudando um pouco dos últimos, eu vou dizer para você, dos últimos 12 meses para cá, inclusive. Porque antes desses 12 meses era muito simples. Você definia fake news como uma notícia falsa, pura e simplesmente. O problema é que a mentira pura, ela não faz mal para ninguém. Então, se sai uma notícia dizendo que pousou um disco voador no centro de Linhares, isso não vai causar efeito nenhum. O problema é a mentira com partes de verdade, e essa que é a mentira manipuladora. Esse que é o ponto que é muito, muito manipulador, principalmente nos dias de hoje. Então, o que a gente tem visto são notícias chegando com informações com parte de verdade, e aí, no meio disso, você coloca um dado falso, uma estatística falsa, que acaba confundindo o eleitor, o receptor. E aí, como bem disse aqui o vídeo que acabou de passar, nunca foi tão importante o papel da imprensa tradicional. Porque hoje qualquer um consegue montar um blog, hoje qualquer um consegue montar um site, você monta uma fanpage no Facebook, e daí você publica o que você quer, né? Eu costumo dizer que às vezes saem notícias do tipo, a gente tem que tomar muito cuidado com estatística, porque às vezes pode sair uma informação do tipo, olha, descobriu-se que celular causa AIDS, porque se você analisar, 100% das pessoas que têm AIDS usaram o celular pelo menos uma vez na vida. Então, o problema da fake news é que ela acaba utilizando a estatística de forma distorcida. Na política, então, isso fica cada vez mais evidente. Diante desse contexto todo, a gente para analisar exatamente que isso interfere nas relações sociais, né? Cotidianamente. E como que você olha exatamente a presença da fake news nas relações sociais, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos meses para cá? A fake news, o que a gente percebe é que a fake news ela sempre tem a intenção de denegrir alguém e maximizar ou potencializar a reputação de outra parte, denegrindo outra. Dificilmente você vai ver uma fake news em que ela simplesmente eleva a boa reputação de alguém. Ela sempre vai estar denegrindo alguém em troca da reputação de outro. E o problema disso nas relações sociais é porque a gente coloca hoje, o que a gente coloca num grupo de WhatsApp, imediatamente 256 pessoas ficam sabendo. Você coloca em 10 grupos, 2.500 pessoas ficam sabendo. Se eu coloco uma intenção de denegrir, e aí muitas vezes, principalmente o jovem vai lá e coloca assim, ó, estou só repassando, só recebi de outro grupo. Do ponto de vista jurídico, o doutor Lucas está aqui, o doutor André Jareta, delegado, sabe disso, há repercussões, inclusive, penais. As pessoas podem, inclusive, ser presas por conta desse tipo de conduta que muitas vezes é irresponsável. Então, nas relações sociais, a gente tem percebido um tensionamento muito grande, principalmente agora nessa época política. E eu pergunto mais uma vez, como será que essa fake news ela pode, principalmente já falamos do cenário político, interferir? Porque a gente vem percebendo aí que é muito conflito de ideias, né? E ao mesmo tempo todo mundo quer falar, mas a gente não sabe aonde está a verdade. Né? E aí, qual o caminho, né, exatamente? Qual o direcionamento certo para poder não cair numa armadilha, por exemplo? Se é possível
ter algo que possa ser feito para que a gente não caia numa armadilha de uma fake news? Algumas coisas é importante a gente deixar claro. Para não cair na fake news é você estar sempre bem informado. Porque quando você está bem informado, você tem um grau de cultura elevado, você começa a questionar de forma mais inteligente, mais interessante. O segundo é que a gente também precisa tirar o viés do que eu chamo do alarmismo. Porque a fake news não é uma novidade. É uma novidade porque a gente vive no mundo digital. Mas a manipulação da informação, a mentira, ela sempre aconteceu em períodos eleitorais, desde que o mundo é mundo. A gente, para a galera aí que estuda história, pode se lembrar da Revolução da Vacina, em 1904, em 1908, 4 mesmo, em que foi, no Rio de Janeiro, instalado uma revolução, foi em plena época política, em que começaram a difundir que a vacina faria mal, de que a vacina era para deixar algumas pessoas incapacitadas, inclusive para o próprio voto. Então, indiscutivelmente, a manipulação da verdade, ela gera repercussões, mas isso é desde que o mundo é mundo. Eu vou passar agora para que a plateia possa fazer as suas perguntas. Temos aí? Microfone, por favor. Tá. Deixa eu pegar aqui. Oi. Boa noite, primeiramente. Eu queria saber qual deve ser a conduta de uma pessoa que sofreu uma ofensa na internet. O que ela tem que fazer? Muito bacana. Falando do ponto de vista técnico, eu vou tentar resumir, mas o primeiro ponto é você fazer o famoso print da tela, para poder fazer provas de que essa notícia está denegrindo a você ou a algum amigo seu. Feito isso, um boletim de ocorrência, lá na delegacia do Dr. André, é importante também que seja feito. E daí a gente começa a tomar algumas medidas, como é importante procurar um advogado especialista, porque o advogado vai notificar o Facebook para remoção do conteúdo, ou notificar o próprio Google para fazer o que a gente chama de desindexação do conteúdo, ou seja, para que se você pesquisar no Google, você não encontre mais a informação. E daí são apuradas as repercussões, que podem ter repercussões civis, de pagamento de dano moral, por exemplo, a pessoa pode ser responsabilizada a ter que pagar algum valor considerável por isso. Em Linhares, nós tivemos um caso específico, inclusive do escritório, em que foi o Facebook e as partes precisaram pagar uma quantia de R$300 mil por conta de fake news e ter denegrido a imagem de uma pessoa, e repercussões penais. A pessoa pode ser presa, pode ser impelida a alguma obrigação para, de alguma forma, reparar esse dano. Mais alguém? Aqui, depois a gente passa para lá, tá bom? Se possível, providenciar um microfone lá, já para a arquibancada. Tudo bem, pode. Boa noite. Como todo mundo sabe, a gente está em período final das eleições, aqui segundo turno, e o que mais rolou nessa campanha, nessa eleição, foi as fake news, né? Tanto de um lado quanto do outro. E eu queria saber, a gente tem em um dos candidatos, no plano de governo deles, né, uma democratização da mídia, né, como está escrito lá, e a criação de um órgão regulador. Eu queria saber se você é a favor ou contra alguma interferência ou regulação do Estado e se isso não é censura. Muito boa pergunta, porque ela envolve, inclusive, uma discussão técnica do mundo acadêmico, do mundo jurídico, de forma forte, porque, falando de forma muito bem resumida, é sonoramente agradável ouvir a imprensa livre, e eu sou completamente a favor da imprensa muito livre. As pessoas que discordam também têm argumentos plausíveis para isso, porque entendem que o Estado deve, em vez de intervir, minimamente regular todas as relações sociais. Então, você imagina que a gente ouve algumas pessoas falarem, olha, é preciso que o mercado se autorregulamente sem precisar de que o Estado imponha nada. E aí você imagina se a gente não tivesse uma agência reguladora como a Anatel, por exemplo. Há pouco tempo atrás, as operadoras de telefonia disseram que queriam colocar a internet fixa da nossa casa com um pacote de dados igual ao móvel, ou seja, depois você usou 1 giga, acabou, você tem que pagar por fora.
E aí apareceu a Anatel, que é um órgão regulador, dizendo não, vai ter que manter do jeito que está. Então, quem defende a imprensa livre e quem defende ela com um mínimo de regulação, todos dois têm argumentos muito plausíveis. Vamos lá? Tem... Lu, claro, por favor. Já passamos para você. Deixa só ele fazer as considerações. Vai. Tudo bem, pessoal? Falei alto, né? Agora eu me adequei aqui. Olha, a questão de regular atos envolvendo fake news, imprensa de uma forma geral, é interessante. Mas o projeto que existe, as propostas que existem, não estou falando de ambos os candidatos, não, mas o que existe de discussão no Senado, no Congresso Nacional, é justamente isso, como regular atos, né, que denigrem e que comprometem a convivência em sociedade e comprometem a vida privada e a honra da outra pessoa. Toda vez que a gente fala de fake news aqui, a gente lembra logo do quê? Do Facebook, a gente lembra de alguma coisa nesse sentido, Instagram, e todo mundo está esquecendo, talvez, do WhatsApp, que é o grande problema. E os organismos internacionais que estão, nesse momento, no Brasil, acompanhando isso, eles mostraram para a gente que, pela primeira vez na história do mundo, não é só no Brasil, na história do mundo, nunca se viu algo tão difícil de controlar, doutor. Porque não existe na história das outras eleições no mundo tanta situação envolvendo fake news e de forma difícil de se fazer controle. Isso não é relatado por nós aqui, mas de organismos que estão acompanhando isso, tentando entender. Então, é necessário fazer o controle, como você colocou? Mas não necessariamente, talvez, sobre a imprensa verdadeira, mas sim sobre atos da nossa vida. O que nós fazemos na hora de repassar uma informação que a gente recebe no WhatsApp? A gente checa a fonte? Isso é um dado importante. Quem checa a fonte? No momento político, no momento do calor das emoções, 2, 3 dias antes das vésperas das eleições. É isso que se está pensando em tentar fazer controle no Brasil, e começar a planejar e entender isso tudo. Não necessariamente a imprensa. Vamos passar, então, para a pergunta? Bom, sabemos que a internet é um fenômeno novo, né? E que abrange milhares de pessoas. E, por ser novo, ela não tem tantas leis que abrangem. Qual a consequência disso? Eu digo que quando o mundo está fazendo a advocacia, os delegados, promotores, a ter que responder perguntas cada vez de forma mais rápida que o judiciário ainda não consegue entregar. E aí eu costumo dizer que, para dar essas respostas, em vez de olhar para frente, nesses pontos a gente precisa olhar para trás. E olhar para trás é a gente verificar o que a gente já tem. Apesar de não ter uma regulamentação muito bem definida, o que eu posso dizer é que, sobre a internet, o que eu posso dizer é que, seja por WhatsApp, seja por Facebook, seja por Instagram, nós estamos tratando de relações entre pessoas, ainda que não haja contato. E para relações entre pessoas existe regulamentação. Então, se uma pessoa ofende outra, seja ela no meio digital ou no meio pessoal, há uma regulamentação e há consequência. Se uma pessoa propaga uma inverdade e isso fere alguém, seja no meio digital, no meio comum que a gente vive, existe regulamentação para isso. Então, olhando para trás e vendo o que a gente já tem, é possível pegar tudo isso e trazer uma aplicabilidade, ainda que para esse mundo tão digital e tão dinâmico que está se apresentando. As consequências serão, então, as mesmas que os nossos pais teriam no caso de alguém ser denegrido. Temos mais uma pergunta para poder encerrar esse bloco? Claro, sim. Uma contribuição. Eu acho que o mais importante neste momento, doutor Cleilton, é a questão ética, moral, né, os valores, os princípios. Eu acho que entra muito isso daí também. Se a gente não consegue, por meio da justiça, por meio das leis, né, intervir, controlar, mas a gente tem que considerar neste momento também a questão ética, que eu acho que é mais importante do que tudo. A gente, quando tem ética, tem moral, tem princípios, a gente não repassa aquilo que a gente não tem certeza. Posso fazer uma análise? Sim. Pensando um pouco por detrás disso, né? Que a gente está falando de consequências, de ações. Mas o que motiva essas ações é o que a gente também precisa pensar. Porque tudo isso é resultado de uma sociedade adoecida, né? Psiquicamente adoecida.
a forma como as pessoas se relacionam pessoal, assim, próximo, é só... O que acontece na internet é um reflexo do que já existe nesse campo de contato nosso, nesse campo pessoal. E aí, acho pertinente o que ela colocou, porque, acima de tudo, se a gente quer começar a resolver isso, é claro que a gente precisa levantar leis para consequências, fiscalizar, ir atrás, pesquisar. Tudo isso é muito importante, mas também a gente precisa pensar o que fazer para evitar, e não só para conter nesse momento. Então, trabalhar um pouco a saúde psíquica, a questão dos nossos valores, da ética, do respeito. E aí eu trago isso também, que é uma coisa da gente começar dentro de casa, dentro da escola, a gente começar a... Porque se eu tenho um valor e eu tenho uma ética, isso vai me impedir, ainda que o inconsciente coletivo tenha sido gerado pela internet, pela fake news jogada aí, entendeu? Então, acho que a gente tem que olhar num todo. A tentativa de evitar é a tentativa também, eu acho que principal, de melhorar o ser humano quanto a esses valores, né, nesse contato pessoal. Eu gostaria também de fazer uma contribuição, Sim. pensando um pouquinho na história. A gente fala em fake news como se fosse uma coisa só da atualidade, e, na realidade, ela já existe há muito tempo, não com essa velocidade que temos aqui, né? A fake news ela é criada sempre com interesses financeiros, ou políticos, ou vingança. Então, lá na Idade Média, muito aconteceu, às vezes por interesses econômicos, muitas vezes famílias inteiras eram queimadas em fogueiras acusadas de bruxaria, né? Sempre com interesses financeiros. Vamos mais para próximo, Linhares ficou isolada durante 300 anos por causa de Minas Gerais. Minas Gerais havia pedras preciosas, e eles tinham medo que essas pedras preciosas fossem desviadas através do Rio Doce, então criaram-se histórias sobre os botocudos, que eram comedores de gente, antropófagos violentíssimos, terror, que tinham que ser dizimados, que ninguém poderia descer o Rio Doce, que seriam destruídos pelos botocudos. Então, quando, a partir de 1800, Minas Gerais já tinha interesse em comercializar através do Rio Doce, vamos desmanchar essa história. Mas quem é que queria vir para o Rio Doce? Então, o que aconteceu? Para que essa população viesse para cá, foram criados quartéis, e o povo botocudo foi simplesmente dizimado, né? O medo era tão grande, a mentira se tornou verdade, então vamos destruir, porque senão eles nos destruirão. Então, houve guerras químicas, e o nosso povo, o povo da terra, o índio de Linhares, foi destruído. Vamos passar para mais uma pergunta para a gente poder, então... Boa noite. Tudo que foi falado, né, concilia-se com minha pergunta. Como somos jovens estudantes, minha pergunta é o seguinte: se a educação pode não exterminar, mas sim minimizar as fake news, até porque países desenvolvidos em educação, como a Finlândia, a fake news é quase nula. Uau, a pergunta é extraordinária. Eu vou passar para a Aninha, porque, mais do que jurídico, essa é uma questão educacional fantástica. A educação ela tem um poder, né, muito grande. E eu acredito que ela tem, sim, como contribuir. Não sozinha, né? Ela sozinha não consegue. Mas eu acredito que ela possa dar uma grande contribuição. E essa educação não é só a educação que nós temos na escola. A educação ela começa desde pequenininho, lá na família, né? Então, por meio da educação, a família começa a trabalhar dentro da sua casa, com seus filhos, a questão que nós falamos da moral, da ética, o respeito, dos valores humanos, né? E a escola continua, e a vida, a sociedade também, né, trata disso também. Então, a educação é um tema muito amplo, né? A gente fala assim, a escola ela passa o conteúdo, mas a educação é muito amplo e que está em todos os lugares. Bom, a gente percebe então que, né,
falar de fake news não é algo tão atual como a gente imagina, e é muito mais histórico e que vem se arrastando aí ao longo do tempo e que a gente precisa criar estratégias para poder combater. Pois não? Olá, um prazer estar aqui com vocês, viu? O Ministério da Saúde tem um canal direto. Quando você receber uma notícia, se você tiver dúvida sobre essa notícia, antes de você passar ela à frente, você pode consultar o WhatsApp. Tem um númerozinho do WhatsApp do Ministério da Saúde, chamado Saúde Fake News. Vou passar o número para vocês, quem quiser anotar no celular pode anotar, tá? É 61, que é lá de Brasília, 9289-4640. Eu mesmo já mandei perguntas para lá e eles mandam resposta mesmo, tá, gente? Então é muito importante, né, que a gente possa ter esse conhecimento. Eu mesmo não sabia desse número, Alguém aqui já conhecia, pessoal? Na plateia? Não? Então fica aí exatamente a dica para todos nós, né, e você também de casa aí, para poder de fato, né, a gente conseguir aos poucos, né, não é um processo, na verdade, né, que começa desde casa, passa pela escola e, é claro, pelos meios que tentam combater todo esse mal que, infelizmente, aí vem tomando certas proporções. Bom, Carol, vamos cantar um pouquinho? Bora. Então vamos lá, galera. De pé, por favor. É Carol Gava com vocês aí. Vamos curtir. Vamos lá! Vou chamar os intervalos aí, você não sai daí da sua poltrona. Nós voltamos já já. Ó, hora certa, Enem, é aqui com a gente. E treme tudo quando solta o braço da